boas-vindas a quem nos ouve para mais uma imersão profunda e, ouso dizer, uma das mais instigantes que a gente já fez por aqui. Com certeza. Oi, pessoal! A nossa missão de hoje é mergulhar de cabeça no capítulo 3, aquele focado na arquematerialidade da complexidade. Exato, que faz parte do primeiro título da tese de doutorado de Otávio Souza e Rocha Dias Maciel. Isso mesmo. E, especificamente, a gente vai colocar a nossa lupa na seção 1. A ontologia do traço a partir de Derrida e Haglund. Perfeito. E olha, já deixo um aviso amigável para a nossa audiência. A discussão de hoje tem um potencial gigantesco de virar do avesso a forma como compreendemos coisas que parecem, extremamente básicas no nosso dia a dia. Coisas fundamentais. Como o espaço, o fluxo do tempo e a própria estrutura da realidade. Não estamos falando de uma filosofia abstrata aqui, tipo daquelas que ficam trancadas numa torre de marfim acumulando poeira, né? De jeito nenhum. Trata-se de uma lente totalmente nova para enxergar a complexidade do mundo, indo desde a física de Einstein até a fragilidade da nossa própria existência. Eu estou bem animado para começar. E eu estou pronta para a gente destrinchar tudo isso. Para estabelecermos o nosso terreno logo de início, o texto base que estamos dissecando constrói o que o autor chama de realismo complexo. Realismo complexo. Certo. É uma abordagem metodológica e filosófica que abraça ativamente o caos, a contingência, e a multiplicidade das coisas. E ela faz isso em vez de tentar reduzir o universo a explicações simples e confortáveis. Aquela mania de simplificar tudo. Exatamente. Se conectarmos isso ao quadro geral da nossa exploração de hoje, o objetivo final desta tese é entender, afinal de contas, de onde vem o tempo. Nossa, uma pergunta pequena, né? Pois é, de onde vem o tempo e como a matéria, em toda a sua densidade, carrega as marcas inegáveis da existência. É uma ruptura muito clara com aquela vontade moderna de purificar o mundo. Deixar tudo asséptico. Isso, aquela mania de querer colocar a realidade inteira dentro de uma planilha impecável de Excel, entende? Entendo, perfeitamente. E é justamente nessa ruptura, nessa recusa em higienizar o mundo, que encontramos o nosso primeiro grande conceito do dia. O autor defende uma filosofia contra a substituição da experiência. Ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá. O que exatamente significa nos recusarmos a substituir a experiência? Porque, fazendo o papel de advogado do diabo aqui rapidinho... Pode fazer. Não é papel da ciência e da filosofia justamente criar modelos para explicar a bagunça que é a experiência humana? Essa é uma excelente provocação. Porque parece muito contraintuitivo no início. E sim, nós criamos modelos. Certo. Mas o autor bate de frente com uma tendência histórica muito forte. A de pegar a experiência real, que é inerentemente complexa, confusa, cheia de falhas e ruídos. Cheia de contingências? Exato. Pegar tudo isso e substituir por um modelo idealizado, passando a tratar o modelo como se fosse a verdadeira realidade. Entendi. Confundir o mapa com o território. Perfeito. Muitas teorias tentam, no fundo, moralizar o mundo. Elas olham para a bagunça lá fora e dizem, isso é muito caótico. Vamos criar um modelo perfeito, seja ele matemático, lógico ou religioso. E decretar que a realidade deveria ser assim. Isso. O texto usa uma expressão muito boa para isso. Homogeneização virótica. Homogeneização virótica. Como se a vontade de padronizar tudo agisse tipo um vírus no nosso pensamento. Exatamente. É como se a diferença e a complexidade fossem doenças que a teoria precisa curar, transformando tudo no mesmo em algo domesticado e previsível. E o realismo complexo vai contra isso. Totalmente. Ele exige o oposto, que a gente encare o mundo como ele é, com todas as suas camadas sobrepostas. Físicas, orgânicas, psíquicas. Sociais. Sem tentar achatar essas dimensões para caberem numa fórmula de lousa de sala de aula. E essa tentativa de achatar o mundo, de cortar as arestas da realidade, nos leva a uma das partes mais incisivas e, francamente, hilárias do texto base. Sim, eu sei de qual parte você está falando. E a crítica famosíssima na Valha de Ockham. Para quem nos ouve, e talvez não lembre das aulas de metodologia,
A navalha de Ockham é aquele princípio clássico, né? Que diz que, diante de múltiplas explicações para um mesmo fenômeno, a mais simples é geralmente a correta. A regra de ouro de não multiplicar entidades sem necessidade. Exato. Se um barulho no telhado pode ser um gato ou uma invasão alienígena, a gente aposta no gato. Com certeza. Mas o autor do nosso texto não é muito fã dessa navalha, não. Ele até zomba dessa ideia, chamando coisa de barbearia de Ockham. É uma imagem fantástica, a barbearia de Ockham. Aquele lugar imaginário onde a complexidade vai para ter suas pontas aparadas. E sair com um corte de cabelo totalmente padronizado. E isso, o autor argumenta que, no fim das contas, o mundo simplesmente não é simples. Reduzir a complexidade por pura preguiça intelectual ou por um desejo quase narcisista de perfeição lógica é um desserviço brutal à pesquisa. Porque a perfeição de uma teoria no papel não garante que ela descreva a realidade. De forma alguma. Muitas vezes essa simplicidade serve apenas para o próprio teórico se bajular, para ele olhar no espelho e dizer, veja como a minha equação é elegante. Mas vamos ser práticos por um segundo. Claro. A navalha de Ockham não foi útil historicamente para limpar o excesso de misticismo da ciência? Por que o autor ataca a navalha com tanta força nesse contexto do realismo complexo? Ela foi útil, sim. Mas o problema é quando ela vira uma guilhotina para fenômenos que são genuinamente paradoxais ou múltiplos. Uma guilhotina, que você evita o termo. O texto traz um exemplo brilhante da história da física para ilustrar onde a barbearia de Ockham falharia miseravelmente. Albert Einstein. O próprio. Quando Einstein estava desenvolvendo seus trabalhos revolucionários ali por 1905, ele lidou com conceitos que pareciam excludentes. Uhum. De um lado, você tinha fótons viajando na velocidade da luz, que é o limite máximo de velocidade. Do outro, a ideia de objetos em estado de inércia e repouso absoluto. E se Einstein fosse um cliente fiel da barbearia de Ockham, a navalha mandaria ele escolher um paradigma só, né? Exato. Descartar o outro para manter as coisas limpas e fáceis de explicar. A navalha diria, Einstein, isso está confuso demais. Ou o universo é feito de coisas em repouso ou de coisas na velocidade da luz. Escolhe um e simplifica o trabalho da gente. Perfeito, é bem por aí. Mas Einstein não fez isso. Ele não cortou a realidade para caber na teoria. E ele aceitou os dois. Aceitou ambos em seu território científico, porque o mundo empírico admitia ambos. A complexidade do universo não pede que a gente ampute partes do conhecimento só para facilitar o entendimento humano. O universo não tem a obrigação de ser fácil de entender. Exatamente. E se muda completamente o jogo da nossa compreensão. Se a gente não pode simplesmente passar a navalha na complexidade e jogar fora o que é difícil de explicar, como é que nós mapeamos essa realidade confusa sem nos perdermos nela? Essa é a grande transição do texto. E é aqui que a nossa exploração dá uma virada profunda, introduzindo o filósofo francês Jacques Derrida e a ideia do traço. A trace, no original. Isso mesmo. E eu confesso que, tradicionalmente, quando nossa audiência escuta a palavra traço atrelada à filosofia francesa, a mente costuma ir direto para a linguística. Para a semiótica, claro. Isso. A gente pensa na relação entre o significante e o significado, numa marca de tinta deixada num texto, na ausência que define uma presença. Mas o autor da tese nos puxa para muito além da linguagem humana, certo? De forma alguma ele fica restrito à linguagem. O que é fascinante aqui é como o autor, apoiando-se no brilhante trabalho do filósofo sueco Martin Hägglund sobre a obra de Derrida, pega esse conceito textual e o transforma em algo maior. Em que exatamente? Em uma verdadeira categoria ontológica. Ontológica. Relacionado ao ser, à existência? Exato. Em termos mais simples, o traço deixa de ser apenas uma ferramenta teórica para entender como as palavras funcionam e passa a ser a estrutura fundamental da própria realidade física. Caramba! Hägglund demonstra que há uma coimplicação incontornável entre espaço, tempo e matéria. Derrida argumentou em textos clássicos que a simultaneidade não pode existir sem uma síntese temporal. Espera um pouco, vamos traduzir isso para quem não tem um doutorado em filosofia na estante. Simultaneidade sem síntese temporal. O que isso significa na prática? Significa que nós não podemos sequer pensar no conceito de espaço,
Ou seja, vários pontos existindo ao mesmo tempo, lado a lado, sem invocar o tempo. O espaço precisa durar, nem que seja por uma fração de milissegundo para ser espaço. Faz sentido. Da mesma forma, não podemos pensar no fluxo contínuo do tempo sem a espacialização, sem a persistência de algo material que marca a passagem desse tempo. O tempo precisa de um palco material para deixar a sua marca. Exatamente. Eu gosto de pensar nisso usando uma analogia bem tátil para quem nos acompanha. Imaginemos o ato de desenhar uma linha, uma diferença qualquer, em um papel em branco com um único movimento de caneta. Boa analogia. Esse traço físico é a unidade mínima que funde as três coisas ao mesmo tempo. Você tem o espaço, que é a extensão da folha de papel. Você tem a matéria, que é a tinta química grudando na celulose. E você tem o tempo, que é a duração do movimento da mão do ponto A ao ponto B. A gente não consegue separar os três. Se tirar a tinta, não há marca. Se tirar o papel, não há onde marcar. E se tirar o tempo, a linha não acontece. Essa é uma excelente visualização. Essa unidade indissolúvel é o que o autor chama de uma unidade orientada a objetos. E isso traz um ponto crucial para a nossa discussão. Qual? O traço não precisa de um cérebro humano observando para existir. Não é antropocêntrico. É uma visão radicalmente não antropocêntrica. Uma imensa montanha sendo erodida pelo vento ao longo de 100 mil anos experiencia o seu próprio traço. Um buraco negro engolindo uma estrela a milhões de anos-luz daqui experiencia o seu traço. Isso. Até um minúsculo quark vibrando no nível subatômico deixa o seu traço. A realidade inteira, orgânica e inorgânica, está escrevendo sua própria existência. Através dessa coimplicação contínua de espaço, tempo e matéria. Independentemente de estarmos lá com nossos telescópios e microscópios para medir isso. E isso nos prepara para o próximo grande salto que o texto dá. Porque se tudo está marcando o tempo através da matéria, o que é o tempo em si? É a pergunta de $1 milhão. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O texto contrapõe essa visão construída por Martin Hägglund com a de outro gigante de peso da filosofia contemporânea, o Quantum-Mionson. Um debate fundamental. Para dar um contexto rápido para nossa audiência, Meillassoux ficou famoso por defender uma visão do tempo como um hipercaos. O hipercaos. Na visão desse hipercaos, o tempo é uma força quase absoluta e mágica, um poder virtual descolado da matéria. Segundo ele, as leis da física poderiam simplesmente mudar amanhã de manhã. Do nada. Sem razão nenhuma. Porque o tempo tem o poder soberano de fazer e desfazer a realidade ao seu bel prazer. Se a gravidade quisesse parar de funcionar na terça-feira, o hipercaos permitiria. É uma visão bem cinematográfica. Sim, mas Hägglund e o autor da nossa tese discordam frontalmente dessa ideia, trazendo em contrapartida o conceito central de arquimaterialidade do tempo. E eles discordam com argumentos mecânicos muito sólidos. Como assim? Hägglund oferece uma crítica que chega a ser desmontadora em relação à ideia de hipercaos. Ele explica minuciosamente porque essa visão de Meillassoux é, no fundo, falha e até um pouco idealista. O tempo não pode ser um poder mágico, flutuante, puramente virtual que paira sobre o universo, capaz de alterar as leis da física no estalar de dedos de um Deus invisível. E por que não? Porque o tempo é estritamente irreversível e ele depende, em 100% dos casos, de um suporte espacial e material. Sem matéria, sem tempo. O tempo desprovido de matéria não faz absolutamente nada. A dinâmica da arquimaterialidade desce do Olimpo das ideias para os detalhes mecânicos e sujos da existência. E como funciona essa mecânica? Como o tempo age na matéria sem ser uma força externa puxando as cordas? Pensemos na condição básica para qualquer mudança ocorrer. Para que um momento temporal suceda ao outro, o primeiro momento não pode ser algo fixo, estático, fechado em si mesmo. Certo. Ele deve carregar na sua própria essência a semente da alteração. A própria natureza de um momento é cessar de existir assim que ele surge. Ele nasce morrendo, por assim dizer. Faz todo sentido. Porque se um momento fosse perfeitamente completo, sólido e indivisível em si mesmo, ele seria eterno. Ele ficaria congelado na tela para sempre e nunca daria lugar ao próximo momento. O universo seria uma fotografia parada, não um filme. Exato.
uma foto parada. E é aí que o materialismo entra com força total no argumento. Como esse momento desaparece imediatamente, para que ele tenha existido de alguma forma que não seja um mero nada absoluto, ele precisa ser inscrito como um traço. Inscrito no espaço material. Sim, ele precisa de um corpo. Ele precisa deixar um rastro para persistir além da sua própria morte instantânea. A matéria é a memória do tempo. A matéria é a memória do tempo. Forte isso. O que nos leva ao que talvez seja o paradoxo mais fascinante e até um pouco poético destacado no texto. O paradoxo da persistência. Sim, o espaço material é a única coisa que permite que o passado seja retido no futuro. É a persistência da matéria, seja a rocha de um cânion ou as sinapses no nosso cérebro, que garante que o tempo não seja apenas um apagamento instantâneo e contínuo. No entanto, esse mesmo suporte material que garante a memória é, por definição, temporal e destruível. Exatamente. Isso significa que o traço é constantemente deixado à mercê de um futuro imprevisível. A matéria não é indestrutível. Ela sofre desgaste, sofre erosão e está sujeita à entropia. E a genialidade do argumento de Hangland reside justamente aí. O traço, a marca de que algo existiu, é lançado em direção ao amanhã. Ao desconhecido. Ele pode sobreviver e continuar influenciando o futuro, ou pode ser irremediavelmente apagado. É uma persistência estruturalmente precária. Nunca há garantia absoluta de sobrevivência para nenhum traço no universo. Isso nos puxa de volta dos buracos negros e dos quarks para uma reflexão incrivelmente humana. Com certeza. Então, o que tudo isso significa para a vida prática? Quando a gente cai na real e olha para o nosso cotidiano, o que a arquimaterialidade muda? Porque a nossa própria existência humana depende desse suporte material frágil. Nossas memórias, nossos corpos. Nossas civilizações inteiras estão escritas em matérias que, inevitavelmente, vão se desgastar. O autor do texto aborda essa dimensão existencial de uma maneira muito comovente. Historicamente, há uma tendência gigantesca no pensamento ocidental e religioso de desvalorizar o que é passageiro. Verdade. O senso comum filosófico muitas vezes diz que se algo não é eterno, se algo tem um fim, então não possui um valor verdadeiro. A verdadeira essência estaria num plano espiritual intocável. Longe da matéria corruptível. Isso. O que Hegland faz e que o autor da tese endossa é inverter essa lógica de ponta cabeça. E como ele faz isso? O texto traz uma citação poderosa argumentando que o fato de as coisas serem radicalmente destrutíveis e temporais não as tornem relevantes ou falsas. Pelo contrário. Pelo contrário, é exatamente essa destrutibilidade radical da vida que faz com que ela seja um assunto de cuidado. O termo inglês usado no original é care. Nós só cuidamos daquilo que pode ser perdido. Para preservar obras de arte. Lutamos para cuidar do meio ambiente. Precisamente porque sabemos, no fundo, que o traço dessas coisas é frágil. Porque sabemos que tudo isso está deixado à mercê do tempo material e pode ser apagado para sempre. A vulnerabilidade não diminui o valor de algo. Ela é a própria condição fundamental que torna o valor, o amor e o cuidado possíveis na realidade. Se fôssemos indestrutíveis e eternos, o cuidado seria uma atitude inútil. Nossa, é de perder o fôlego. Pensar que a nossa mortalidade e a mortalidade de tudo que existe ao nosso redor não é um defeito de fábrica de um universo que deu errado. Não é um erro. É a própria engrenagem que permite que qualquer coisa importe. Isso é a arquimaterialidade da complexidade operando na prática. E ela nos liberta. Liberta daquelas visões de mundo fatalistas, onde o futuro já estaria todo escrito por um hipercaos indiferente. Ou daquelas visões simplistas que tentam reduzir a vida a átomos frios quicando no vazio. Nós somos, e tudo ao nosso redor, é na verdade uma coleção de traços precários. Nós somos os guardiões temporários dessas marcas. Isso levanta uma questão importante, especialmente quando o autor expande essa base para compreendermos sistemas mais amplos. Porque a tese não para no indivíduo, né? De forma alguma. Se a gente entender e internalizar que o tempo é produzido ativamente pelas operações das diferenças, pelos cruzamentos de traços materiais,
e não por um grande relógio universal invisível que dita a mesma regra para todos. O que acontece? Nós devolvemos a agência e a dinâmica para os próprios sistemas. O tempo não é algo que cai do céu sobre nós. O que quer dizer que o tempo de um sistema legal, por exemplo, não é o mesmo tempo de um ecossistema biológico? Exatamente isso. O texto se inspira muito na teoria dos sistemas do sociólogo Niklas Luhmann para dar esse salto. Luhmann, claro. O tempo de uma pessoa, o tempo de uma sociedade complexa ou o tempo de um organismo celular não é o mesmo. Cada sistema desses é gerado por suas próprias marcas, seus próprios traços, seus próprios códigos e memórias armazenadas na matéria. Um sistema jurídico processa o tempo, arquivando leis e jurisprudências. Uma célula processa o tempo lendo sequências de DNA. O mundo, nessa visão de realismo complexo, não é um palco de teatro vazio, por onde um tempo homogêneo e invisível simplesmente passa. O mundo é, na verdade, uma teia incrivelmente densa e vibrante de traços materiais. Estão o tempo todo sendo gravados, cruzados, interpretados e apagados a cada exato instante, em múltiplas escalas de existências simultâneas. É uma visão de mundo exigente, sem atalhos mágicos, mas infinitamente mais rica e viva do que os modelos esterilizados que costumamos ver. O mundo está o tempo todo se inscrevendo e se reescrevendo. Com certeza. Acho seguro dizer que a barbearia de Ockham definitivamente fechou as portas na nossa exploração de hoje, porque a complexidade não cabe num corte simples. Fechou para balanço. Mas, como já é tradição nas nossas imersões, queremos deixar uma semente plantada, uma provocação para quem nos ouve continuar matutando quando esse áudio acabar. Deixar um traço na mente de quem nos escuta. Se acabamos de estabelecer que o tempo depende estritamente de um suporte material para deixar um traço, seja papel, rocha ou neurônio, como fica a nossa relação contemporânea com os traços que deixamos no mundo digital? Excelente provocação. Uma informação pura, um algoritmo rodando num servidor remoto, ou nossos dados aparentemente etéreos armazenados na nuvem. Isso ainda obedece a essa mesma arquimaterialidade densa, dependendo de cabos submarinos e data centers que consomem energia e degradam? Ou estamos, como espécie, criando uma dimensão inteiramente nova e fantasmagórica de traços? É algo para se pensar profundamente. O que você achou desse conceito de arquimaterialidade do tempo? Será que ainda podemos sofisticar este conceito que já parece tão completo com mais elementos? Deixe seu like e se inscreva para ficar ligado nos próximos episódios. Até breve!